Você já ouviu falar de Salomão com certeza, mas não do jeito que vamos contar. Imagine um rei que não só governava um reino, mas também tinha o poder de controlar demônios. Salomão não era apenas sábio. Ele sabia segredos que muitos de nós nem ousam sonhar. Por que ele faria algo tão arriscado e extraordinário? Não era só por poder. Havia algo mais, algo profundo que protegia seu povo e seu conhecimento. Embarque conosco nesta história incrível, onde desvendaremos o mistério de Salomão e seus demônios aprisionados. Quando Salomão deu continuidade à grandiosa tarefa de construir o grande templo, uma obra sem precedentes em magnitude e esplendor, destinada a ser o coração espiritual de uma nação e um lar digno para a presença divina, ele se deparou com uma dificuldade monumental. A complexidade desse empreendimento ia além da mera construção. Estava em harmonizar a grandiosidade humana com os mandamentos divinos. O maior desses desafios surgia da necessidade de cortar e preparar enormes pedras, o alicerce do templo, sem recorrer ao uso de ferro ou metal. As ferramentas comuns que poderiam facilmente moldar e esculpir a pedra eram proibidas, pois o ferro, associado a armas e guerra, não poderia fazer parte da criação de um espaço de paz e santidade. Este dilema colocou Salomão diante de um impasse que testaria sua sabedoria e fé até os limites. Diante dessa encruzilhada, a determinação de Salomão não balançou. Ele sabia que o templo não era apenas uma construção, era um símbolo da união entre o divino e o humano, uma manifestação física da fé e da devoção do seu povo. Por isso, a solução para esse desafio não podia ser encontrada nas técnicas convencionais de construção. Era preciso um método que respeitasse os princípios sagrados, um meio que permitisse a transformação da pedra bruta em pilares de beleza e força, sem desonrar a sacralidade do projeto. Este obstáculo revelava a verdadeira magnitude da obra. Não se tratava apenas de construir estruturas físicas, mas de tecer a essência do sagrado em cada pedra, cada viga, cada detalhe arquitetônico. Confrontado com essa tarefa divina, Salomão mergulhou em profunda reflexão e oração, buscando orientação não na força das armas ou no corte do ferro, mas na sabedoria que lhe fora concedida. Ele ponderou sobre os mistérios da criação, sobre como os elementos da natureza poderiam ser reunidos para honrar o Criador sem transgredir seus mandamentos. Era um enigma que exigia não apenas a inteligência humana, mas uma compreensão mais profunda dos desígnios divinos. A resposta para o enigma enfrentado por Salomão emergiu das sombras do esquecimento, trazida à luz por sua incansável busca por sabedoria. Essa solução era o Shamir, envolto em mistério e poder, uma ferramenta ou ser de origens antigas, tão antigo quanto o próprio mundo. Dizia-se que o Shamir tinha a capacidade de cortar a pedra mais dura existente, dividindo-a suavemente, sem necessidade do contato com ferro ou qualquer força bruta. Era uma criatura ou objeto místico, cujo poder desafiava as leis naturais, capaz de realizar uma tarefa impossível aos olhos mortais. Mas como Salomão, mesmo sendo rei, poderia obter tal maravilha? O Shamir não era um objeto que se encontrava à venda nos mercados, nem algo que pudesse ser facilmente localizado ou capturado. Era um segredo divinamente guardado, uma relíquia da criação que os céus, por motivos próprios, haviam ocultado dos homens. Sua existência era conhecida apenas por alguns, preservada em histórias transmitidas pelos sábios que falavam de sua origem celestial e de seu propósito sagrado. O Shamir foi criado durante os 6 dias da criação, e era uma das poucas coisas milagrosas preparadas pelo Criador antes da criação do mundo. A sua origem divina explica por que possuía poderes tão extraordinários, com uma capacidade incrível de cortar ou desintegrar pedras, metais e diamantes. Sua descrição varia, mas a constante é seu poder incomparável de cortar materiais duros sem esforço. A busca pelo Shamir representava mais do que uma solução para um problema técnico.
Era uma peregrinação em busca de um entendimento mais profundo do equilíbrio entre o céu e a terra. Para possuir o Shamir, Salomão teria que se aventurar além dos limites do conhecimento humano, buscando a ajuda de seres que habitavam os espaços entre o mundo material e o espiritual. Essa jornada o colocaria em contato com forças que eram poderosas e, muitas vezes, perigosas. Entidades que possuíam conhecimentos e poderes além da compreensão humana. A determinação de Salomão em construir o templo, conforme a vontade divina, o levou a cruzar essas fronteiras, a dialogar com o desconhecido. Ele estava disposto a enfrentar esse desafio, movido pela devoção a Deus e pelo compromisso com seu povo. Nessa jornada audaciosa, Salomão transcendeu os limites do conhecimento humano, adentrando um domínio onde poucos se atreveram a pisar. A busca pelo Shamir o levou a explorar as profundezas do reino espiritual, um território povoado por entidades cuja existência pendia entre a bênção e a maldição. Ao decidir buscar a ajuda de demônios, Salomão não apenas demonstrava sua determinação inabalável em cumprir sua missão divina, mas também sua disposição em enfrentar os perigos e as incertezas que tal escolha poderia acarretar. A aliança com o desconhecido não era uma decisão tomada levianamente. Era um pacto carregado de riscos, pois lidar com demônios exigia uma sabedoria e um poder que iam além da simples erudição ou força física. Demandava uma força de vontade e uma pureza de propósito que poucos mortais possuíam. Salomão, então, se viu na posição de negociar com entidades sobrenaturais. A tradição conta que ele convocou demônios e espíritos, usando selos e encantamentos que os obrigavam a obedecer à sua vontade. Entre essas entidades estava Asmodeus, o rei dos demônios, conhecido por sua astúcia e conhecimento de segredos ocultos. Asmodeus, após ser convocado e subjugado por Salomão, revelou que o Shamir havia sido confiado ao cuidado de uma criatura mítica, possivelmente o Sasgon, que o utilizava para construir seu próprio ninho. Para obtê-lo, Salomão teria que empregar um estratagema que enganasse a criatura sem recorrer à força ou à violência, mantendo-se fiel aos princípios de sabedoria e sutileza. A operação começou com uma investigação cuidadosa para localizar o ninho do Sasgon, uma tarefa que exigiu paciência e observação minuciosa. Uma vez identificado, Salomão e seus homens planejaram a colocação estratégica dos cristais de vidro ao redor do ninho. Esses cristais foram escolhidos por sua semelhança com as pedras naturais que o Sasgon usava para construir seu ninho, mas com a diferença crucial de que necessitariam do poder único do Shamir para serem cortados. Quando o Sasgon retornou e encontrou os cristais ao redor de seu ninho, tentou usá-los em sua construção, conforme o esperado. Na tentativa de cortar os cristais, o Sasgon trouxe o Shamir, revelando sua localização aos homens escondidos. Neste momento, com uma precisão e sincronia perfeitas, eles agiram para capturar o Shamir, aproveitando o momento exato em que o Sasgon estava ocupado, garantindo que nem a criatura mítica, nem o objeto sagrado fossem tocados diretamente por mãos humanas. A posse do Shamir por Salomão marcou o início de uma nova fase na construção do templo, permitindo-lhe avançar na sua missão com uma clareza e propósito renovados. O Shamir, uma ferramenta dotada de um poder quase mítico, tornou possível a preparação e o encaixe perfeito das pedras sem recorrer ao ferro, um metal associado à guerra e à violência que era proibido nas obras sagradas. Após a magnífica conclusão do templo, um episódio sombrio se desenrolou na vida de Salomão, marcado pelo engano e pela perda. Essa fase começou quando Asmodeu, um demônio de astúcia e poder incomparáveis, orquestrou um plano ardiloso para despojar Salomão de seu precioso anel. Esse anel, um símbolo do domínio divinamente concedido de Salomão sobre todos os seres celestiais e terrenos,
incluindo demônios, era a chave de seu poder e autoridade. Asmodeu, aproveitando-se de um momento de vulnerabilidade ou descuido de Salomão, conseguiu obter o anel mágico e, com ele, o poder de comandar os demônios e as forças da natureza. Armado com tal poder, Asmodeu lançou Salomão a um exílio forçado, assumindo sua forma para ocupar o trono de Israel. A determinação e a sabedoria de Salomão, no entanto, permaneceram intactas, guiando-o através de sua provação. Após um período de busca e autorreflexão, Salomão concebeu um plano para recuperar seu anel, e com ele, seu trono. A narrativa varia quanto aos detalhes específicos de como Salomão conseguiu recuperar o anel de Asmodeu, mas é comumente aceito que essa façanha envolveu uma combinação de astúcia, conhecimento espiritual e, possivelmente, a intervenção divina. Em sua busca para recuperar o anel, Salomão rezou fervorosamente por ajuda divina, reconhecendo suas falhas e implorando por uma oportunidade para redimir-se e retomar seu papel como líder justo e sábio de Israel. Atendendo às suas preces, Deus teria então providenciado um meio para que Salomão confrontasse Asmodeu e recuperasse o que lhe fora tomado. Informado por uma visão ou por conselho divino, Salomão soube que precisaria empregar astúcia para superar Asmodeu. Ele foi auxiliado nessa tarefa por um de seus servos fiéis, ou por um anjo, dependendo da versão da história, que lhe deu instruções detalhadas sobre como localizar e enganar Asmodeu para recuperar o anel. O servo de Salomão, seguindo as instruções recebidas, encontrou Asmodeu bebendo água de um rio, momento em que o demônio teria removido o anel e o deixado de lado. Usando uma estratégia que envolvia disfarce ou distração, o servo conseguiu apoderar-se do anel e retorná-lo a Salomão. Em algumas versões, este plano incluiu o uso de um peixe específico que Asmodeu desejava comer, que o servo usou para atrair o demônio em uma armadilha. Com o anel novamente em seu poder, Salomão invocou Asmodeu, que foi forçado a submeter-se ao poder do anel. Salomão, então, retomou seu trono, com uma compreensão renovada e uma humildade adquirida através de sua provação. Este retorno simboliza não apenas a restauração de seu poder terreno, mas também um retorno à sabedoria e à virtude. Esta história é interpretada de várias maneiras, dependendo da tradição. Em algumas versões, serve como uma lição sobre a humildade e a dependência do poder divino, em vez de confiar excessivamente em objetos ou conhecimentos mágicos. Também pode ser vista como uma exploração da dualidade do poder. O mesmo poder que permite a Salomão governar sabiamente, também o deixa vulnerável à corrupção e à perda. E assim concluímos nossa jornada através da fascinante história de Salomão. Uma narrativa que entrelaça sabedoria, poder, humildade e redenção, mostrando-nos que mesmo os maiores entre nós podem aprender e crescer através dos desafios da vida. Se você se encantou com essa saga de astúcia, fé e a busca incessante pela verdadeira sabedoria, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso nos ajuda a trazer mais histórias para você. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e fazer parte da nossa comunidade. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Isso é muito importante para nós. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e até a próxima história.